Uhum. Mas o Paulo, por que o Brasil perdeu tanto bonde assim? Por que o Brasil nunca... Ele parece que vai, mas não vai. País do para frente, dois para trás. Você sabe, eu acho que nós perdemos a grande possibilidade, mas é um fenômeno antigo. O Milor Fernandes é que tinha uma frase interessante, dizia o seguinte: o problema do Brasil é que ele tem à frente o seu passado. Aliás, se aplica muito a essa eleição, né? Sim. Ele tem à frente o seu passado. Aí diz o seguinte: toda vez que tem a chance que você vai começar a sair do buraco, aparece um fantasma do passado, senta na sua frente e sequestra de novo o veículo. Né? Então é uma frase muito atual, uma percepção muito atual dele, porque ele diz: você está começando a sair do buraco. Pegamos um país quebrado, estatais quebradas, 20 bilhões de prejuízo todo ano, aí levamos para 180 bilhões de lucro, ou seja, 220 bilhões que eram queimados todo ano. E aí consertamos as estatais, consertamos os fundos de pensão, abrimos uma frente de investimento de 800 e agora a última atualização semana passada são 908 bilhões de compromissos de investimento, com bônus de assinatura de 179 bilhões, ou seja, nos pagaram 180 bilhões pelo compromisso de investir mais 900 bilhões nos próximos 10 anos. Um exemplo típico é SEDAI, saneamento. 100 milhões de brasileiros estavam sem esgoto, saneamento básico, e 35 milhões de brasileiros sem água corrente. Aí você pega uma SEDAI, por exemplo, num fim de semana aqui em São Paulo, na verdade, numa sexta-feira, viemos aqui 20 bilhões de bônus e mais 30 bilhões de compromisso de investimento, 50 bilhões. Isso é 6 vezes e meio, com um ministro excepcional feito o Tarcísio, consegue investir. Então, uma empresa privada só, a fronteira, essa transformação é o que nós estamos tentando fazer. Na verdade, fazer uma transição do economista dirigista, da economia dirigista. Por que o Brasil perdeu potência? Porque exatamente ele se apegou a um modelo equivocado, que é o modelo estatizante. É um modelo que, na verdade, dissolveu a União Soviética, está começando a engripar na China também, está começando a engripar lá também. Afundou Cuba, afundou o Chile no passado, vai começar a afundar o Chile de novo agora. Quer dizer, em relação à economia de mercado. Quando você desloca em direção à economia de mercado, você começa a criar uma grande classe média, emergência, emprego, renda, acesso. Agora, evidentemente, há um espaço decisivo também para o governo. Por isso que é uma liberal democracia. Liberal porque nós usamos os mercados e a economia de mercado. Democracia porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Tem a fraternidade, tem a ideia de solidariedade, de afeto social, estamos juntos e temos que tomar conta dos mais frágeis. Essas ideias animaram o nosso programa. O nosso programa é um caminho da prosperidade, é exatamente assim. Então, quando atingidos por... Nós temos um plano. Nós já tínhamos a renda básica. Quando chegou o Covid, nós disparamos o auxílio emergencial, que é uma transferência de renda para os mais frágeis. A mesma coisa, nós já tínhamos o plano de reduzir os impostos. Agora reduzimos IPI, ICMS, reduzimos tudo. 4 mil produtos, geladeira, fogão, máquina de lavar, até os produtos industriais mesmo, alimentícios. Tudo isso, porque no Brasil você bota uma embalagem e já chama de produto industrial. Aí vai o IPI, tem muito imposto, né? É imposto demais. Então, mas foi na época do FHC, foi a Constituição, né? Lembra do Everardo Maciel? Sim, que fazia imposto? Esse tributa tudo que respira. Então, respirou, tá mas ele fala, faz imposto. Vai pagando. 8%. Houve um grande mérito ali, que houve um plano monetário brilhante, extraordinário, foi o plano real do ponto de vista de concepção monetária. Foi um plano monetarista. Um plano bem desenhado. Agora, ele teve falhas importantes. Primeiro, justamente, não viram, acharam que o câmbio era uma âncora e acabou explodindo a âncora, porque câmbio é para ser flutuante, não é para ser âncora de coisa nenhuma. E, em segundo lugar, a responsabilidade fiscal, que também só veio 8 anos depois do plano. Então, ele tinha algumas deficiências, mas tinha o mérito de estabilizar. Só que o que aconteceu? O que fizeram depois? Aumentaram em 8% do PIB a tributação. Então, não é surpresa que, ao mesmo tempo que nós fizemos estabilização, nós começamos o endividamento em bola de neve, porque o fiscal estava solto, os gastos aumentando, nós só trocamos o financiamento. Em vez de ser financiamento inflacionário, foi endividamento em bola de neve. Então a dívida que era 800 bi acabou indo para 5, 6 tri, e por outro lado, os impostos subindo o tempo inteiro. O Brasil acabou parando de crescer. Nós estagnamos a economia brasileira, né? O Lula foi um interregno, porque conseguiu crescer na esteira da estabilização anterior, mas logo ali acabou o gás,
logo ali na frente. Teve mérito de colocar alguns gastos como Bolsa Família, então botar os mais frágeis nos orçamentos públicos, tudo bem. Mas agora nós triplicamos isso. Era 0,4% do PIB, nós agora estamos fazendo uma transferência de renda maciça, 1,5% do PIB, R$600, 3 vezes mais. Para 20 milhões de famílias, são mais de 50 milhões de brasileiros. Isso. Então, o crescimento está contratado, o crescimento do Brasil. Voltando à pergunta do nosso Sam, o que está acontecendo com o crescimento, o que vem aí para frente? O Brasil era prisioneiro do crescimento zero. Nós estamos há 10 anos crescendo zero. E eu fui a geração que assistiu a isso. Eu lembro que o Roberto Campos, o avô do jovem espetacular que está conosco no Banco Central, exatamente, ele dizia o seguinte: Paulo, minha geração falhou, mas a sua vai funcionar. Tem chance. Eu agora falo com o neto dele, olha, minha geração ainda não consertou, quem sabe a sua vai consertar. Uai, seu app de vídeos curtos.